Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na UniFM nos 94.5 do seu rádio. Eu, Ângela Luvisoto, estou aqui mais uma vez interrompendo a sua programação musical para trazer mais informação para o seu dia. E hoje eu tenho um convidado especial aqui comigo no estúdio, é o CEO da MySide, uma startup aí que vem trazendo uma proposta de valor um pouco diferente do mercado imobiliário. O Ronald Balena, seja muito bem-vindo, Ronald, à UniFM. Oi, Angela, obrigado por me receber aqui e é um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. Imagina, o prazer é todo nosso. Ronald, vou começar, só para a gente situar o nosso ouvinte, queria que você me contasse um pouquinho o que a MySide faz. É uma startup do setor imobiliário, inovadora, obviamente, nasceu em 2020, como você estava me contando um pouco fora do ar, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que vocês fazem. E depois a gente vai falar um pouquinho do mercado de Curitiba, que vocês chegaram ano passado aqui, né? É isso. Bom, Ângela, a ideia da MySide surgiu de uma pesquisa, de um estudo que a gente fez inicialmente, na época da concepção do negócio, de qual que era a experiência de compra de quem estava buscando comprar um imóvel, né? E o que a gente notou bem rápido é que, apesar de ser o maior investimento normalmente da vida das pessoas, ou um dos maiores, a estrutura do mercado imobiliário brasileiro levava a uma experiência muito difícil, uma experiência pesada, estressante, né? E a gente foi estudar por quê. E a nossa conclusão foi que a forma que o mercado é organizado acaba que o profissional e a indústria toda é estruturada do lado do vendedor. Quer dizer, os corretores, as construtoras, as imobiliárias, elas têm uma atuação típica de vendas, né? Então, eu estou aqui para vender uma coisa para você e o meu interesse... Fechar o negócio, de qualquer forma. É isso aí. E o meu interesse fundamentalmente o meu chefe na história é o vendedor, né? Isso não tem nada de errado. Porém, leva essa experiência... Era uma modelagem do próprio mercado, né? É isso mesmo. E aí o que a gente foi estudando um pouco mais, a gente percebeu, por exemplo, que no mercado americano é diferente. No mercado americano sempre há 2 corretores em cada operação. Um corretor do vendedor e um do comprador. E aí o corretor conversa com o corretor, assim como no Brasil, por exemplo, o advogado conversa com o advogado quando é uma questão jurídica, né? E aí nós falamos, poxa, esse é o jeito certo de fazer isso, né? E aí a partir desse conceito de ser o melhor amigo do comprador de imóveis, de cuidar do comprador de imóveis, né, foi que surgiu a MySide, ou que é hoje a MySide. A gente teve uma jornada de uns 3 anos mais ou menos em que a gente aprimorou o processo, estudou como é que a gente deveria atender cada um dos clientes. A gente tem uma captação de clientes normalmente digital, né? Porque é onde a maioria dos clientes estão hoje, ou estarão cada vez mais. E nasceu assim, né? Já no digital. Exatamente. Inclusive a nossa sede operacional, desde o dia 1 era em Florianópolis, ou é ainda, né? E só que a gente começou operando no mercado de Goiânia. Até para startup tem muito disso, né? Até para testar do jeito certo, como que vai ser na vida real depois, né? Então, no final das contas, a conclusão, e aí 3 anos depois, aí no ano de 2023, essencialmente, nós começamos a expandir esse modelo de negócio, né? Agora, comecinho de 2024, há um ano mais ou menos, nós chegamos em Curitiba. Mas depois disso, ou depois desse período todo, a gente chegou no modelo que é hoje, que é ser o melhor amigo do comprador de imóveis, né? Então, por isso que o nosso mascote aqui... Para quem tá nos vendo no YouTube, o mascote é um pastor alemão muito bonitinho. É isso aí, é o pastor alemão, aqui, né? Que é o melhor amigo. Né? Porque é esse o posicionamento. E um grande guardião, né, do comprador ali do imóvel. Exatamente. Então a gente tenta ter um posicionamento que não é comum no mercado imobiliário, e aí você vai falar, tá, mas e o vendedor? Bom, então as incorporadodas, por exemplo, elas são minhas parceiras de negócio, são nossos parceiros de negócio, né? Um dos players do negócio, É um dos players do negócio, mas a gente costuma falar, quem é o meu chefe é o comprador, né? Então a gente busca ter o interesse do comprador como uma prioridade principal, ou como uma prioridade, né? E oferecer uma jornada mais adequada. Tem algumas coisas, por exemplo, a gente atua, o nosso foco é mercado primário, ou seja, imóveis novos, né? Seja ele na planta ou pronto, mas novos, né? Que estão na mão de incorporadores. Um dos pilares é que eu tenho que ter toda a oferta de uma região, né? Então a gente trabalha, se você entrar no site da MySide lá, myside.com.br, você vai ver que nas regiões que a gente atua, eu tenho a oferta completa, né, do mercado primário. Você consegue enxergar basicamente tudo que tem de novo ali disponível no mercado. É isso aí. E a gente tem uma área toda que está preocupada todos os dias em ver o que está saindo, quais são os lançamentos, quem são as construtoras, para ter a oferta completa. Atualizar essa oferta. É isso aí. Bom, vamos falar um pouco agora, Ronald, do mercado de Curitiba. Vocês entraram aqui
em 2024, é isso? É isso aí, começo de 2024. Começo de 2024. O que te atraiu mais? Eu sei que vocês têm aí uma base de dados gigantesca e vocês estudam e pesquisam mercados aí no Brasil inteiro, né? Por que vocês decidiram agora vamos chegar em Curitiba? Legal. A gente, logicamente, está buscando os mercados em que a gente enxerga um desenvolvimento positivo no mercado imobiliário como todo, nos imóveis da região, né? Então, a gente atua, só para te dar uma ideia hoje, no mercado de Goiânia, certo. Região de Balneário Camboriú, que vai ali para nós desde Itajaí até Bombinhas, na Grande Florianópolis, e em Curitiba. Uhum. Por que esses mercados e por que Curitiba? Por que esses mercados em geral e por que Curitiba em específico? Porque a gente está buscando regiões em que a gente perceba que os imóveis estão se valorizando e estão se desenvolvendo melhor do que a média do mercado. Então, você imaginar num mercado onde não há uma escassez, onde não há um crescimento da demanda, né, maior do que a oferta, os imóveis vão se valorizar basicamente dentro do custo de construção. Sim. Né? Então, a inflação de construção é tanto, que é um índice, inclusive, conhecido, chama-se INCC. Sim. Os imóveis, em geral, seguem aquele índice. Né? Nos mercados onde há uma demanda maior do que a oferta, porque os terrenos são mais escassos, porque tem um desenvolvimento urbano em que a qualidade de vida melhora. Né? Nesses mercados, o que acontece? O imóvel se valoriza mais do que a inflação, do que o custo do mercado. E Entendi. Curitiba é um desses mercados. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem óbvio, mas Balneário Camboriú, se você for num terreno beira-mar lá, custa R$60 mil o médio de um apartamento. Tá? Ok. Isso é o número real hoje. 60 mil quer dizer que um apartamento de 100 metros quadrados custa 6 milhões. Né? Sim. Que é um negócio muito fora de propósito em qualquer lugar. Por quê? Porque não tem mais terreno livre na beira-mar. Então, se você quiser, você vai comprar um daqueles que existem e acabou. E apostar na verticalização, né? Porque lá... É isso aí. E por isso, inclusive, que eles fazem isso. Derrubam um prédio de 12 andares para construir um de 60. Sim. E em Curitiba, o que acontece é que Curitiba acaba sendo a capital de uma grande região que vai desde o sul de São Paulo até Santa Catarina. Isso. Né? E aí, ela vira a cidade polo em serviços, por exemplo, educação, por exemplo, saúde, né? E Curitiba bebe muito de uma água que é a água da agroindústria, do agro. Sim, né? do agro, exatamente. Então, é engraçado porque a gente também atua em Goiânia, e Goiânia e Curitiba são quase iguais. Né? Também tem a mesma característica, né? Característica. São cidades-serviço, né? Que oferecem, como eu falei, saúde, educação, serviço como um todo, num nível muito mais alto do que a vizinhança, e ao mesmo tempo aglomeram, são centros urbanos muito próximos de uma região super próspera de agroindústria. Né? Então são o que a gente chama de gatilhos de desenvolvimento. Então Curitiba tem esses dois. Além de Curitiba ter uma economia diversificada, tem um pouco de indústria, não é a principal de Curitiba, mas tem também. Né? Então, vamos lá, a escolha de Curitiba é por isso. Quer dizer, é uma região que a gente sabe que há uma demanda crescente e que por isso os imóveis vão se desenvolver e se valorizar de uma forma positiva, ou mais do que a média do mercado. E por isso a gente escolhe essas cidades. Né? E esse olhar de vocês na escolha dessas cidades, ele é um olhar contínuo dentro da MySide, correto? Então chegamos em Curitiba, vocês já estão planejando uma expansão aí para os próximos anos, com certeza. É isso aí. Novos mercados. É isso. Então a gente teve, como eu falei, a gente testou o modelo durante um período, uns 3 anos, cerca de... E aí, quando começou a funcionar, quando a gente falou, agora a gente tem uma oferta... E vocês começaram no meio da pandemia, né? No finalzinho da pandemia. Foi assim, no início? No início, 2020, tá certo, tá certo. A gente foi assim, a gente começou, deu a pandemia, daí a gente parou, falou, e agora? Né? O que a gente vai fazer? E aí, mas ali o mercado imobiliário teve um comportamento interessante também, né? Depois de um grande soluço, então vamos dizer assim, parou em março, parou parado, né? Parou tudo. Depois de julho, agosto, que as pessoas começaram a dizer, bom, vamos ter que seguir a vida assim mesmo, parou-se de gastar em supérfluos, ou não é supérfluo necessariamente, mas viagem, essencialmente, shows, restaurantes e tal, começou a sobrar muito mais dinheiro na mão das famílias. E todo mundo começou a pensar na casa. Vocês vão ter que ficar aqui muito tempo. Isso, olha só que legal, né? Um efeito duplo. Eu tenho que cuidar melhor da minha casa. E ao mesmo tempo tá sobrando dinheiro. Então eu vou gastar na casa. Então, aí, logo depois, assim, foi bem rápido, tá? Quando terminou 2020, o mercado imobiliário já viu que a coisa ia funcionar. Né? Todo mundo já estava tranquilo de novo. E vocês não desistiram, não desistimos. Foi bem difícil porque a gente era bem novinho naquela época, né? Mas a gente falou, bom, vamos esperar. Acho que ninguém sabia muito o que fazer, né? E a gente deu sorte nesse sentido, porque, por exemplo, eventos, enfim, bares, restaurantes e tal,
tiveram um período de estiagem muito longo. O nosso não, foi bem curto. Quando foi, acho que é importante a gente deixar bem claro, a gente deu sorte nisso. Quando foi julho, agosto, setembro, a gente viu, começou a esquentar. Vai funcionar de novo, e aí a gente continuou com a nossa jornada. Né? Que maravilha. E aí, como eu estava dizendo sobre as cidades, nós começamos em Goiânia, né? E aí, quando a gente começou a expansão, a gente foi para Balneário Camboriú, porque era uma cidade vizinha a Florianópolis com um grande mercado de imóveis já, né? E foi a nossa segunda etapa. E aí a terceira etapa foi Curitiba, né? Que a gente iniciou junto com Florianópolis. Também, no começo a gente operava de Florianópolis, mas não vendia Florianópolis, né? Então a terceira etapa foi Florianópolis, foi Goiânia, depois Balneário, depois Florianópolis e Curitiba. Agora, em janeiro desse ano, então, há um mês, nós abrimos a região do litoral norte ali, que inclusive é uma região bem popular aqui para os curitibanos, né? Sim. Pissarras, Barra Velha, Penha, né? Porque tá mais próximo daqui, né? Acho que é praia de muita gente. É um destino forte do pessoal do Paraná como um todo, né? Então a gente acabou de iniciar lá, que é um mercado um mercado complementar ao mercado de Balneário Camboriú e Itapema, né? Então foi por isso que a gente escolheu lá. Em abril iniciamos Belo Horizonte, que é um dos mercados maiores do Brasil, né? Se esquecer Rio e São Paulo, depois vem Belo Horizonte. E no segundo semestre será Recife e Vitória Vila Velha, né? No Espírito Santo. Então a gente está, graças a Deus, num processo de expansão bem rápido, bem próspero. E eu espero que a gente termine, a gente deve terminar já 2025, esse ano, como a plataforma do Brasil com o maior número de ofertas de imóveis novos. Não seremos os que mais vendem ainda, eu acho, né? Mas terão a maior oferta. A maior oferta, com esses municípios que eu já citei, e aí a ideia para 26, inclusive, é uma expansão mais rápida, inclusive olhando para mercados como São Paulo, que São Paulo é um país em si só, né? De tão grande que é. Sim. Mas provavelmente a gente vai daí pisar em São Paulo. Enfim, a ideia é que em breve a gente esteja com a MySide como uma presença para ser a referência de imóveis novos, essencialmente, que é o nosso nicho de atuação. Né? Para que você fale assim, se eu quero comprar um imóvel, e se o meu foco é um imóvel novo, esse é o meu lugar seguro. Né? É para aí que eu vou. Bom, essa é a visão. Pegando o gancho do que você está falando, falar um pouco sobre os pilares da MySide, né? Vocês são 4 sócios que você me falou, fundadores? Isso, 4 fundadores. 4 fundadores. Estão todos juntos até hoje? Estamos todos juntos até hoje, E você me falou da proposta de valor da MySide, dessa coisa de focar no comprador e agora nessa expansão gigante como sendo um local seguro para quem deseja comprar um imóvel. Como que o comprador recebeu esse novo modelo de negócio no Brasil? Queria que você fizesse uma avaliação. Graças a Deus vocês tiveram um sucesso bacana nesses anos aí de atuação. O que vocês percebem? As pessoas também buscam mais atenção na hora que vão comprar um imóvel? Legal. A gente tem um negócio que desde o começo, a gente demorou bastante tempo para chegar no modelo que é hoje, tá? Porque a questão de pegar uma pessoa na internet, começar com um contato que é ali por WhatsApp, telefone... E passar disso... É corriqueiro hoje em dia, em qualquer serviço, né? É isso. Por que eu procuraria uma imobiliária que eu vá me comunicar com ela digitalmente? É isso. Então, esse processo de sair, afinar, quer dizer, como é que eu começo a conversa? Como é que eu passo... Porque o nosso processo, e a gente acredita nisso, tá? O processo de compra de imóvel é tão importante que precisa ter uma pessoa para você olhar no olho, confiar, entender, né? Então, esse processo demorou, como eu falei, mais ou menos uns 3 anos E nesse processo, desde bem no começo da mensagem, a gente falou assim, tem um momento do clique. Quando a pessoa fala, mas vocês operam desse jeito? Você vê que até o meu sotaque, a minha interjeição é goiana, né? Porque a gente começou em Goiânia. Claro, Nossa, mas vocês atuam desse jeito? Poxa, faz muito mais sentido, né? Só que como o mercado como um todo não é estruturado assim, a gente tem sempre uma etapa inicial em que a gente busca explicar para os nossos clientes, olha, é assim que a gente atua desse jeito. Então, olha, eu estou do seu lado, eu tenho todos os imóveis, eu vou negociar do seu lado. Eu sou um profissional da área que conhece a região. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, né? As pessoas conhecem Curitiba, né? O nosso time que atende Curitiba está aqui em Curitiba, né? Certo. Eu sou uma plataforma digital, você vai me encontrar na internet. O time é grande? A gente tem em Curitiba hoje um time de 12 pessoas. Legal. Se você for olhar a MySide como um todo, nós somos cerca de 110 hoje. É grande. Né? Mas em Curitiba, 12, né? E claro, eu tenho marketing, o pessoal de desenvolvimento de produto, o pessoal de atendimento inicial que fica em Florianópolis. Entendi. Né? E aí o que a gente percebeu rápido é assim, quando a pessoa entende o que a gente faz e ela acredita no modelo, a relacionamento é muito fácil, que é aquilo que a gente queria fazer, né? Desmistificar a jornada. Perfeito. Poxa, comprar um imóvel devia ser uma experiência bacana, interessante. Claro, é o teu sonho, né? Que você está realizando, eu quero morar, né? Ou é um investimento para mim, eu quero crescer o valor.
vou dar um exemplo de um cliente, olha que legal. Ele mora numa casa X lá em Florianópolis, nesse caso. 2,5 milhões custa a casa. Ele falou, cara, cheguei numa etapa da minha vida que eu quero desacelerar, eu quero que o meu dinheiro comece a trabalhar por mim. Então, meu único patrimônio é a casa, eu vou vender a casa, nós vamos pegar 1 milhão, eu vou para um próximo imóvel, e 1,5 milhão eu quero investir em imóveis nesse caso. Podia ser outra coisa, mas é imóveis nesse caso. Porque eu quero que isso gere uma renda para eu poder começar a desacelerar e esse dinheiro trabalhar por mim. Você vê que se é para moradia, casa própria ou é para um objetivo desse, é uma jornada interessante demais. Onde vê se é uma coisa que eu tô aqui preocupado, com medo de comprar. Será que o preço é esse mesmo, né? Será que alguém tá aqui me dando um golpe? Como é que é a documentação? Como é que eu consigo financiamento imobiliário? Né? Quanto que é um juros razoável? Então, a nossa visão e o que a gente percebe do cliente é isso. Quando ele se abre e entende isso, ele fala, puta, que legal, esse é o jeito certo. Né? Claro. E vou te fazer uma pergunta. Você falou que vocês trabalham com o mercado primário, imóveis novos, né? É isso aí. Você tem um cliente com esse perfil, ele quer vender a casa dele, que é uma casa usada. Nesse caso, vocês também acabam atuando um pouquinho ali para até o que faz parte da própria jornada e da experiência desse cliente. É isso? A gente atua também, só que olha só como é interessante. Eu sei, e nós não somos especialistas em vender imóveis usados. Né? Não é o que a gente sabe fazer. Sim. Né? Então a gente não se coloca a fazer isso também. Vou fazer isso também. O que a gente faz nesse caso? Logicamente, nos mercados que a gente atua, nós temos conexões bem fortes com os outros players que vendem imóveis. Então tem boas imobiliárias de venda, onde eu julgo que o vendedor é muito bem atendido. Então nós fazemos o que se chama de agenciamento, né? Claro, entendi. E eu distribuo nas imobiliárias de venda de imóveis, que é o que eles sabem fazer, né? Porque assim, acho que tem muita gente que chega numa determinada fase da vida e resolve, né? Às vezes é uma casa gigante, é o patrimônio da família. É isso aí. Mas já não é mais o momento, naquele momento da vida, que é um lugar menor, que é dinheiro para investir, para que esse dinheiro trabalhe para você. Isso, diversos clientes devem ter esse perfil, super né? normal, os filhos saíram de casa. Isso, né? A região agora, eu quero fazer tudo a pé, hoje onde eu moro é um pouco mais remoto, quero ir pro centro. É isso aí. Então a gente faz muito isso, mas o conceito aqui, Ângela, é o mesmo, assim, eu preciso ser muito bom em alguma coisa, e a gente é muito bom em pegar o comprador, entender o que ele precisa e encontrar os imóveis. Eu não sou muito bom em vender imóveis, né? Só que tem gente boa no mercado. Então o que a gente faz nisso? Você tem parceiros. Eu puxo, né? E digo, olha, a gente ajuda na precificação, que é uma questão sempre bem sensível, né? Quanto vale o imóvel? A gente ajuda em preparar o imóvel para venda, e aí nesse momento a gente coloca nas imobiliárias, na rede que a gente conhece, né? E aí é business as usual, quer dizer, as pessoas já fazem isso e a gente atua nesse caso, e para mim isso nem é rentável, quer dizer, eu nem ganho nada com isso. Sim. Né? Mas o que eu ganho é que a gente está atendendo a nossa proposta de valor, que é cuidar do comprador. Que é cuidar do comprador. E nesse caso, vender é um pedaço. Né? Entendi, é um pedaço da jornada. Exatamente. Assim como, por exemplo, fazer o financiamento imobiliário é um pedaço da jornada. Eu não faço financiamento imobiliário, logicamente. Né? Mas a gente conduz o processo. Todo o processo burocrático vocês também conduzem? Todo, inteirinho. Então tem casos mais excepcionais, por exemplo, a pessoa mora fora do Brasil e compra aqui. Tem muito desse investimento. Em Curitiba, inclusive, tem bastante gente que reside fora e é daqui, né? Enviar o dinheiro para o Brasil é um outro pedaço. Eu não sou uma corretora de câmbio, né? Sim. Mas a gente tem a corretora de câmbio que faz. Então, a gente é muito bom em encontrar os imóveis, entender o perfil e guiar o cliente na jornada de compra. Isso uma consultoria, basicamente. É isso, é uma assessoria de compra. Né? Imagina assim, o banco antigo... Por exemplo, eu nunca comprei um imóvel, né? É isso aí. Você vai me orientar. E até pra gente se encaminhando pro final da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco sobre os pontos que a gente precisa prestar atenção na hora que a gente sai em busca de um imóvel. O que a gente tem que olhar? O que a MySide tem como aquele checklist obrigatório e que todo mundo deve ter em mente na hora que vai comprar um imóvel? Legal. Primeira conversa é o objetivo, né? Quer dizer, eu quero para eu morar? Beleza, para eu morar é uma coisa muito pessoal, né? Que a gente vai entender o que é importante para você, né? O tamanho da lavanderia, enfim, a orientação solar, enfim, é super pessoal, né? Difícil até de explicar, porque cada pessoa tem alguma coisa, né? E aí a gente vai lá e eu acho que no caso de moradia é uma questão de completude, assim. Então eu quero tal coisa, tá bom, é desse jeito, quero gastar tanto. Eu não vou encontrar o primeiro e te dizer, pega aqui o primeiro. A primeira rodada, o primeiro passo da jornada é encontrar todos. Todos. Porque daí quando eu sei todos, eu vou eliminando e não é assim, encontrei 2, agora eu vou te vender. Né? Então o primeiro ponto eu acho que quando morar isso, porque é muito de encaixar, sabe? A gente vê isso às vezes no cliente que quer morar. Nossa, eu entrei aqui e me apaixonei. O pessoal fala isso, se apaixonou. Né?
Ah, eu quero esse, né? Não sei por quê. Mas por que exatamente? Não é sei. bem que você tinha me dito da região, né? Você tinha dito que tinha que ser mais pra lá. Ai, então, mas eu pois vi aqui e... Nossa, olha só esse lugar que bacana, tem a padaria, tem não sei o quê. Olha só esse empreendimento, já vi meu filho aqui na piscina e tal. Então, a compra pra moradia é muito isso, assim. É uma questão de... É uma jornada que tem que ser vivida. É uma descoberta, inclusive pro comprador. E você tem que ter tranquilidade pra participar dessa jornada de descoberta. Investidores, que são hoje 35% dos clientes que a gente atende, 40%, já é um outro papo, né? Aí é assim, investidor é o seguinte, quando você quer investir, por quanto tempo, qual que é o teu objetivo? É uma renda perene, típico de aluguel, né? Ou eu quero maximizar a rentabilidade, quer entrar, pegar a valorização e vender. Jogo no Brasil, jogo de imóveis para ser mais rentável é compra e venda. Entendi. Né? Compra, valoriza e vende. Mas tem coisas mais sutis, tipo... Hoje, por exemplo. Hoje é um momento que a renda fixa está com muito alto. Muito né? alto. Tem que estar subindo, o juros vai a quase 15 agora aí, deve parar nos 15. E alguém chega e fala pra gente assim, eu quero investir no negócio e quero sair em 1 ano. Não adianta comprar imóvel. Sim, não é momento de comprar imóvel, então. Né? Então você tem que colocar na renda fixa, que nesse próximo ano a renda fixa é mais segura. Claro. Né? Imóveis normalmente se comportam bem de 2 a 3, a partir de 3 anos. Né? Talvez 2, às vezes... Pegar um momento específico, 2 anos pode ser bom já. Mas normalmente a partir de 3. Ah, ok. Então eu quero a partir de 3. É um investimento que preserva valor, porque ele tem valor real, né? Diferente de um papel ou de um título. Né? Claro. Pode acontecer o que quiser na inflação, na economia e tal, mas o imóvel vai ter o seu valor. Lá. Vai ter o seu valor. Pode não ser o que você... esperava. Mas ele vai estar lá. E no Brasil o imóvel ele tem um grande Ele não desvaloriza. Ele não desvaloriza, né? Por quê? Porque tem pouca alavancagem que se chama, né? A gente tem pouco, é difícil conseguir financiamento, né? Então quem tem imóvel fala, não vou entregar de graça. Eu vendo só no preço que vale. E é um pouco cultural, né, Ronald? Muito. Porque a gente tem aquela coisa, eu tenho minha casa e eu tenho onde cair morta. Então, é isso aí. Eu vendo tudo antes. É isso aí. É o meu porto seguro aqui, né? Numa necessidade, eu preservo a casa. É isso. Então é isso, assim, quando eu falo de investimento, a questão é a seguinte, quanto tempo você quer ficar? Qual que é o objetivo lá? Ah, meu objetivo é vender em 3 anos, vamos dizer, um típico. Então a gente vai buscar os imóveis que estão naquela fase certa de entrar, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que vai ficar pronto daqui a 1 ano e eu quero comprar para vender. Não entra nesse imóvel, né? Porque a fase de valorização dele, que era lá desde o começo do lançamento, já passou. Né? A não ser que a incorporadora de algum jeito, ou o vendedor, esteja dando um super desconto que você está comprando abaixo do metro quadrado médio. Daí vira um bom investimento de novo. Mas tem os critérios, no final das contas, vai depender um pouquinho de como é que é. Mas o que a gente busca navegar é entender isso. Então, sei lá, uma coisa bem específica. Eu quero comprar um imóvel para investir. E ele foi lançado faz 3 meses e vendeu 10%. Né? Qual que é a vantagem de a gente estar do lado do comprador? Eu vou dizer, não compra esse imóvel de jeito nenhum. Porque o imóvel que vendeu só 10% e já passou o período premium dele no lançamento, é muito provável que quando ele ficar pronto, a incorporadora vai ter unidades na mão ainda. Sim. Certo? É um problemaço para quem é um investidor. Por quê? Claro. Porque a incorporadora é sua concorrente. Puxa. E ela não pode ficar com 100 unidades na mão. Ela vai facilitar. Ela vai ter que facilitar. E ela é mais capitalizada. É isso que eu ia falar. Ela tem condição de facilitar. Então ela pode fazer lá um perder de vista. Né? Então é um mau negócio para o investidor. Então o que a gente busca é exatamente entender o objetivo do investidor e falar, não, ok, para esse teu objetivo nós vamos buscar esse empreendimento. E às vezes a gente tem uma coisa que está ali que a gente às vezes não tem naquele momento. Você fala, não é hora, tem que esperar um pouco mais. Né? Então, qual que é a vantagem? Você pode, com a MySide, sem a MySide, como imobiliária, sem imobiliária, qualquer pessoa pode fazer, sozinha. A vantagem de ter alguém que é do mercado é que ela vai sentar e vai te chamar a atenção para os pontos importantes. Então, olha só, tem que prestar atenção nisso. Sabe se foi bem vendido? Não sei. Então tem que olhar. Né? Como é que está o metro quadrado médio da região? É bom? Tá mais caro que os outros. Então, pode ser. Talvez a proposta de valor seja boa, mas em geral é um ponto de atenção. O que você acha do desenvolvimento urbano desse bairro? Porque eu costumo dizer o seguinte, escolher a floresta, Curitiba, é relativamente fácil. Né? Você olha para a macroeconomia, claro. Você olha para a tendência. Escolher a árvore é mais difícil. Né? Porque a árvore é assim, qual que é o bairro de Curitiba que está tendo uma demanda maior e que vai ter o desenvolvimento urbano que vai fazer valorizar o imóvel? Porque lança um shopping novo, sobe lá 15% do valor do imóvel. Sim. Né? Tem sei lá, nasce uma avenida nova, né? Valoriza o imóvel. A busca dos bairros como um todo, quer dizer, começa a ter, tem hospital, tem escola, tem universidade, tem um parque, todas essas coisas são fatores que levam vou te falar um exemplo mais simples para você entender como é interessante. Praia.
As praias começaram a ter, a areia começou a diminuir, eles começaram a largar as praias. No Brasil inteiro acontece isso. Exatamente. Alargamento de praia valoriza 10% assim. Litoral do Paraná aqui está acontecendo isso nesse momento. Todo local. Então, se alargar, eu tenho uma casa na praia fulana, ano que vem o pessoal eu sei que ele vai largar a praia lá, é 10% no mínimo que vai valorizar. Automático. Só com aquela obra. Sei lá, é um equipamento novo de turismo. É incrível quão valorizados são os apartamentos em Penha do lado do Beto Carreiro. Sim. Né? E antes Penha era uma praia abandonada. Né? E hoje em dia é super valorizada. Por quê? Porque tem o Beto Carreiro lá. Né? Sim. Então, depois de definir o objetivo, é trazer os detalhes. Né? Ter alguém para lhe ajudar é bom porque... Te abre os olhos, isso, né? Te chama Ronald? a pensar, né? A gente gosta do perfil do nosso... A gente chama o corretor de personal shopper, né? Que é um assessor de compras. A gente gosta que o nosso personal shoppers tenha um perfil que a gente chama de desafiador, challenger em inglês, né? Ele fala, mas você pensou nisso também? E por que não considerou aquela outra questão? E aí, no fim da jornada, e isso às vezes vale até para moradia, né? Você gosta muito daquele bairro e tal. Você viu aquele bairro que, assim, é 15 minutos ou 5 minutos de carro, mas o preço do metro quadrado é 30% mais baixo, 20% mais baixo? Você vai gostar, vamos lá olhar? De repente você vai entender que você compra um apartamento que tem 2 quartos a mais, porque você está indo para um lugar que é 5 minutos. Né? Do que você tinha escolhido. Exatamente. E no fim, a decisão nunca é nossa. A gente é muito estrito nisso, né? Quer dizer, a pessoa que vai escolher. Né? O nosso papel é que ela viva a jornada, que ela entenda as diferenças, que ela abra a cabeça. E no momento que a gente chegou à conclusão, aí chega o momento final que você fala, puta, agora entendi, é isso aqui que eu quero. Né? Ótimo. Aí sim a gente vai buscar dentro daquilo que a gente definiu todas as alternativas, qual que é a melhor. Perfeito. Bom, Ronald, um prazer imenso conversar com você. Acho que é um assunto que todo mundo tem muito interesse e curiosidade de saber, porque quem é que está nos ouvindo aí que nunca pensou em comprar um imóvel, ou a casa própria, ou seja, para investimento, enfim. Queria te agradecer pelo teu tempo, pela sua entrevista, te parabenizar pelo trabalho com a MySide. Acho que é uma alternativa importantíssima, inovadora e que tem tudo a ver com os tempos que a gente está vivendo. Muito obrigada pela presença. Legal, agradeço muito o espaço e eu quero aproveitar, já que a gente está aqui em Curitiba, para agradecer a Curitiba. A gente está aqui há 1 ano, né? E a gente está hoje em dia com uma operação super próspera, a gente foi super bem recebido e dizem que o curitibano é frio, que não recebe bem o pessoal que é de fora, né? A gente não teve essa experiência, graças a Deus. Que legal. Estamos muito felizes com a nossa chegada aqui e nos sentindo mais em casa do que nunca. E o curitibano gosta de novidade séria e inovadora. Eu acho que isso é uma característica da nossa cidade também. Sejam bem-vindos, né? 1 ano depois, mas a gente aqui da Uni... parabeniza vocês por estarem em Curitiba nesse momento e a UniFM está sempre de portas abertas. Quando tiver novidade é só nos contactar. Legal, muito obrigado.